Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui na Bananados. Esse é o episódio 135 e o assunto de hoje é Direito Civil. Olá, seja bem-vindo à Qualivida. Aqui somos uma clínica completa. Realizamos todos os exames laboratoriais e ainda temos médicos como nutrólogo, cardiologista, ortopedista, entre outros. E não esquece, a gente também tem um dentista, viu? Para tratar sobre esse assunto, Direito Civil, trouxemos a advogada Sara Oliveira, que é uma advogada especialista em direito previdenciário, familiar, trabalhista, enfim, de toda a área civil. Sara, seja muito bem-vinda ao Abananados. Já quero agradecer, por você ter aceitado o nosso convite e ter reservado aí um tempinho na sua agenda em plena semana. Eu quem agradeço pela oportunidade e vamos conversar sobre o direito. Vamos lá. Sara, antes da gente começar, eu queria saber, você é natural de onde? Sou natural de Bananeiras. Entendi. E assim, a sua profissão hoje teve alguma influência na família? Sim, teve sim influência. Eu tenho meu pai, que trabalha no fórum aqui de Bananeiras como oficial de justiça. Então, desde pequena, eu convivi ali com aquelas pessoas, do jurídico. E advogado? Tem alguém? Tenho minha tia, que ela é defensora pública aqui na comarca de Bananeiras. Maravilha. E durante a sua trajetória na universidade, você já sabia a área que você queria atuar? Ou foi algo que você foi descobrindo com o tempo, conforme você ia tendo suas experiências, né? Na verdade, quando eu estava na faculdade, o que eu gostava era do penal, do criminal. Mas na vivência, o dia a dia e convivendo com as pessoas, eu vi que o direito, ele transforma a vida das pessoas. E para isso, o previdenciário, o trabalhista e família, civil, tem os casos, histórias reais, tem as emoções e usa muito do direito fundamental. O que me motiva, a estudar e procurar mudar a situação das pessoas. Tem algum caso que marcou? Que você possa contar, é claro, né? Todos, de certo modo, me marca como profissional. Cada um é uma história diferenciada. Mas quando chega aquela pessoa sofrida, um agricultor, como vários casos já aconteceu aqui no escritório em Bananeiras, de chegar a cliente já desmotivada, sem saber mais o que fazer, porque teve a sua aposentadoria negada no administrativo por 4 vezes. Meu Deus. E também já passado pelo judicial, então arranjar uma forma de conseguir esse benefício, sabendo que aquela pessoa era agricultora. E na sentença, a sentença, o juiz olhar e colocar assim, que as mãos delas não têm calos. Então isso quer dizer que ela não tem direito ao benefício? No fim, passei 1 ano com essa cliente, que ela já vinha, desenganada de outros profissionais. E então começamos a juntar novas documentações e consegui sim, o benefício dela, hoje ela é aposentada, Acho que deve dar um alívio, né? Isso, claro, dá um alívio. Mas tem gente que se emociona tanto que chega até a chorar depois. Eu choro. Chora junto. Choro junto com a cliente. E qual foi, assim, o maior desafio que você já enfrentou dentro do civil, de uma maneira geral? Algo que seja assim, você olhou e disse, meu Deus, e agora? Assim, no civil, família é sempre complicado, porque Imagino. sempre tem um conflito. Então, são pessoas que estão cansadas, então procuram um profissional para tentar resolver, ali, de arranjar uma solução para aquilo que elas não estão conseguindo mais. Mas, assim, um caso que mexeu comigo, no civil, foi de um próprio familiar, porque de um lado estava um familiar próximo e do outro também estava um familiar. E eu tinha que ali resolver um conflito para os dois, mas graças a Deus, como sempre, foi resolvido e os dois saíram satisfeitos. Então, às vezes, a advogada tem que ser mediadora, tem que ser psicóloga. Mediadora, psicóloga, com
tudo, né? De tudo um pouco. De tudo um A pouco. gente é a escuta. Então, o meu trabalho não é apenas processo, petição, o direito em si, é a escuta, estar ali presente. Eu acho que é porque também humaniza, né? Isso. Que às vezes aquela coisa daquele advogado muito frio, gelado, porque eu digo que eu já tive experiência com advogados assim, aquela coisa, parece que é indiferente, que não se envolve, enfim. É importante isso, que eu acho que vale muito a pena a gente relatar, né? Esse cuidado, essa paciência de tentar, nesse caso aí da família, né? Chegar a um ponto comum, uma negociação. Então daqui a pouco, daqui a uns anos, ela vai ser uma juíza de paz, pelo que eu tô vendo. Vamos lá. E aí, Sara, diante de tudo isso, se você pudesse dar uma definição, duas, na verdade, vou querer duas. Sara no dia a dia e Sara advogado. Como seria Sara Oliveira no dia a dia? E onde é que ela se cruza com Sara advogada? Bem, Sara Oliveira, na verdade, é Sara de Lourdes de Oliveira Santos, né? Então, foi abreviado para colocar o nome no escritório, Sara Oliveira. Sara Oliveira é advogada apaixonada pelo direito e o que ele representa. Então, todos os dias eu acordo já para escutar, para ser a ajuda de outras pessoas. Então, as pessoas que vêm até o escritório com o seu problema, eu estou ali para ajudar, auxiliar e tentar, de certo modo, mudar a vida daquela pessoa, né? Sair com outro pensamento lá do escritório. Muitas vezes não é a questão de judicializar, mas também é a questão de resolver o conflito daquela pessoa ou o problema de forma amigável. Então, muitas das vezes eu sou, como você falou, a psicóloga, escuto e tento resolver de forma amigável. Mas aí me fala uma coisa, quando você era mais jovem, você era aquela que já tomava as dores das pessoas e tentava resolver, ou era aquela tímida? Aí eu sempre fui a tímida, em tudo, né? Eu não acho assim que eu sempre quis resolver, não. Mas no dia a dia, ao longo que foi crescendo, aí comecei a sentir mais segura. Então era mediadora. Isso. Quando tinha os conflitos na família, minha gente, então, calma. Ainda sou assim, até hoje, não por ser advogada, mas na família, em casa, com todo o pessoal, sou a mediadora, os problemas. E a Sara pessoa, que é mãe, né, inclusive, como é? Bem, Sara, do dia a dia, todo mundo me conhece assim, me chama de Sarinha, algumas pessoas, porque eu convivi aqui em Bananeiras pequena, né, então as pessoas me chamam assim. É mãe de 3 filhos, que é o Gabriel, a Lara e o Joaquim. Sou filha de Maria Damiana, conhecida como Diana Oliveira, e Marcos, né, que é oficial de justiça aqui de Bananeiras. E sou esposa de Adriano, o qual divide há alguns anos a vida comigo. Sara, e assim, 2025, existem anos que geralmente aqueles assuntos, por algum motivo, recebem muita atenção da justiça, né? De promover leis, aprovar aquele processo todo para poder a lei sair do papel. Você acha que 2025 vai ser um ano mais previdenciário, família, vai ser um ano mais civil, criminal? O que é que você acha que 2025 será? 2025 já começou, né, sendo um ano no previdenciário com várias mudanças. Já ocorreu algumas mudanças no previdenciário e agora também vem a questão do civil, o código, né? O Código Civil que está em alta, que vai ter algumas mudanças. Estamos aguardando essas mudanças, principalmente na área de família. Ah, entendi. E assim, na sua visão, eu acho que você deve até concordar comigo, a advocacia mudou muito nos últimos anos. Então, por um lado, temos o aumento da judicialização, parece que as pessoas estão buscando mais os seus direitos, né? E ao mesmo tempo, a gente vê uma busca muito por acordos. Acordos extrajudiciais, né? E quando não tem jeito, aí que é judicializado. Então, como é que você acha que a advocacia tem se adaptado a essa nova fase do direito? Tanto pelo aumento da judicialização, quanto a cultura do acordo. A parte, como você falou aí, vindo do acordo, né? A judicialização hoje diminuiu, no meu ponto de vista.
Porque a maioria das vezes a gente faz, sim, o acordo, né? Inicialmente, hoje, a gente tem a audiência de conciliação. Conciliação e mediação são a primeira audiência que a gente vai. E muitas das vezes a gente já faz, sim, um acordo lá, diminuindo, assim, as ações, né? Não vai prosseguir com essas ações e também menos trabalho para o judiciário, para o advogado e satisfação do cliente, né? Porque, assim, em uma audiência você chegar lá e já resolver o seu problema, você sai feliz, né? Entendi. Antes da audiência de conciliação, não é isso? A primeira? Isso. Existe a possibilidade de um acordo antes? E existe sim. Existe a possibilidade dos advogados, né? Entrar um em contato com o outro na presença do cliente. Eu sempre faço assim, na presença do cliente, informando tudo direitinho. Se tem alguma proposta. Se tiver alguma proposta, a gente já leva para homologar. Ou a gente Entendi. já inclui no processo para homologar. Entendi. Então, às vezes já chega na primeira audiência de conciliação já com tudo organizado, mas aí tem que passar por esse trâmite aí legal, essa formalização, vamos dizer assim, já e a partir dali, já tendo um acordo, o processo já encerrado? Na verdade, essa formalização que você falou, né, é uma segurança jurídica. De toda forma, vai sair uma sentença, uma homologação. Só que já teve o acordo entre as partes, o que reduz, né, uma exaustidão, um trabalho lá para frente. Entendi, maravilha. E assim, quando a gente vem para o mundo previdenciário, quais são as principais novidades até agora que você acha que 2025 está sendo aí o ano para essas questões previdenciárias? O que é que foi decidido? O que é que foi sancionado? Que mais te chamou a atenção? Assim, o que mais me chamou a atenção e o escritório está vindo muita demanda é a parte do salário maternidade, que antes era exigido, né, 10 meses de carência. E agora, com apenas uma contribuição, as mães conseguem ter o salário maternidade. Isso vale tanto para a mulher do campo quanto da cidade? Na verdade, é as seguradas especiais e as facultativas, né? A urbana em si, quando já está trabalhando, ela já está contribuindo. Então, ela já vai ter lá o seu direito ao salário maternidade. E a rural? Já a rural precisa comprovar, né, a atividade rural. Entendi. A gente vê acho que é um passo importante, né? Infelizmente, há uns tempos atrás eu já soube de várias mulheres grávidas que tiveram seus filhos, mas não tiveram acesso. Então, que bom que essa mudança aconteceu. E aí entrou em vigor a Instrução Normativa do INSS número 188/2025, em 8 de julho. E aí eu te pergunto, o que é que ela muda nos pedidos de tempo de contribuição, salário maternidade e aposentadoria híbrida? Vamos por parte. Vamos lá pelo tempo de contribuição. No tempo de contribuição, reforçou, né, que os documentos têm que ser contemporâneos. O que seria documento contemporâneo? Principalmente na atividade rural, porque na atividade rural você tem que comprovar através de documentos. Diferente de uma pessoa que trabalha urbano, que já tem ali o seu CNIS, sua carteira de trabalho, né, a carteira digital. Mas a atividade rural deve ser comprovada através da DAP, que era a antiga DAP, hoje é o CARF, empréstimos rurais. Acreditamos que a cozinha é um espaço, é um lugar onde acontecem vários encontros nas famílias. E aqui na Guaramóveis Bananeiras nós temos as cozinhas da Nesher, todas prontas para ir direto para sua casa. Trago agora para você todas as qualidades dessa bela cozinha que pode compor o seu espaço. Ela é 100% MDF, as portas ripadas, portas temperos, ferragens automáticas e de pressão, todas de alta qualidade para que você não tenha problemas com manutenção. Além de todas essas qualidades que só as cozinhas da Nesher têm, você pode encontrar aqui na Guaramóveis Bananeiras a cozinha que se adequa nas suas medidas, no seu espaço, na sua casa. Aí no caso, o rural, eu lembro que antigamente tinha uma história de pedir um número de alguma coisa das terras. O INCRA, não era? O INCRA. Isso é o DAP ou é outra coisa? Hoje é a CAF, que é a antiga DAP, que é um documento emitido pelo governo, já fica no sistema, então assim o INSS tem mais acesso. Mas aí no caso ainda segue usando testemunhas, que eu já vi algumas audiências de um juiz, sempre tem uma testemunha dizendo com o que é que o outro trabalhava, aquela coisa toda.
Mesmo com essa DAF, né? A CAP, CAF. Mesmo com esse documento, ainda precisa de testemunha? precisa de testemunhas, geralmente precisa, né? E também de outros documentos, não só esse. Se você O faz que, um por exemplo? Se você faz um empréstimo como agricultor, então vai estar lá no registro que você fez um empréstimo como agricultor. Também o documento da terra, como você Entendi. falou. Não Esse só seguro INCRA. safra entra também? Entra, sim. Entre o seguro safra e também, antigamente, né, que o pessoal que vai se aposentar hoje trabalhavam na cana-de-açúcar, em outras repartições. Isso inclui como atividade rural. Entendi. E aí nós temos agora a aposentadoria híbrida, mas deixa eu ver se eu entendi bem. Existe a aposentadoria urbana, que é para quem sempre trabalhou na cidade, e a aposentadoria rural, que é exclusivamente para o homem do campo, a mulher do campo. E aí, no caso, a híbrida seria aquela mulher ou aquele homem da zona rural que saiu da zona rural e veio trabalhar na cidade. E aí, um tempo ele ficou na zona rural e depois passou a ter carteira assinada, é isso? Isso. É mais ou menos o que você já explicou. Tá. A aposentadoria híbrida é a mistura, né, entre o rural e o urbano. Às vezes, uma pessoa sai daqui, do interior, que trabalha de forma rural, e vai para São Paulo. Assinou a carteira de trabalho, trabalhou por um tempo, não deu certo, volta para Bananeiras, né, a cidade dela, e volta à atividade rural. Então, a aposentadoria híbrida vai se contar isso. O tempo vai juntar a parte rural com a parte urbana. E aí isso começou a valer a partir de agora. Já valia, só que agora veio reforçar, ficar mais fácil, né, o entendimento para resolver as soluções dos benefícios. É Peraí. fácil conseguir essa aposentadoria híbrida judicialmente? Não é que seja fácil, mas sim, hoje se tornou, né, uma forma mais eficaz de resolver essa questão, porque o entendimento agora já mudou, né, veio acompanhando a modernidade da sociedade. Porque a maioria das pessoas que saíram daqui um dia era rural. Aqui, né, no caso de Bananeiras, a gente tá falando da cidade, que é o interior. E vai para uma cidade grande, atrás de oportunidades e volta, né, para trabalhar na sua atividade de origem. Então, o judiciário hoje ampliou, né, de forma que entende melhor a questão da aposentadoria híbrida. Entendi. Aí, no caso, quando há um processo, nesse caso, para o INSS, é um juiz federal. Isso, Sempre é um juiz federal? isso. Ah, entendi. O INSS é um órgão federal, então quem vai julgar é o juiz federal. Entendi. E eu espero que a partir de agora o INSS tenha um entendimento também, né? Dessa Isso. aposentadoria híbrida, porque tá difícil. E aí 2025, que a gente tem visto que é um ano voltado muito pro lado previdenciário, a gente teve aí uns ajustes progressivos na idade mínima de aposentadoria pela regra de transição, né? Como é que você explica essas faixas etárias para a gente que não está envolvida com o direito, né? Como é que ficou agora com essa movimentação? Para quem já trabalhava, né, antes da reforma trabalhista, as mulheres, a idade mínima hoje é 62 e os homens é 65 anos, cumulado com o tempo de contribuição exigido. Meu Deus, então pelo visto eu não vou me aposentar nem tão cedo. E aí nós temos aqui uma questão muito recente, que é as portarias que facilitaram a restituição dos descontos associativos indevidos, que é a 186/2025. Dentro do seu mundo dos advogados, essa restituição, ela já acontece de maneira natural? Qual é o reflexo que vocês sentem disso? Particularmente, eu sinto um reflexo negativo. Porque antes de ser divulgado os descontos indevidos, a gente conseguia entrar com ação, né, judiciária e conseguia o valor em dobro. Então, o cliente aposentado, pensionista, que já são pessoas sofridas, conseguia o valor em dobro e ainda indenizações por danos causados a eles, né? Que, de certo modo, se você tirou, né, um valor que não foi legalizado, não foi aceito, então tem que ser restituído. E hoje, quando a gente entra com a ação, vem logo o judiciário informar o direito de agir. O que seria isso? Que seria que ter procurar o INSS, justamente por conta da norma.
procurar dentro do administrativo. Primeiro, na via administrativa. Então, para poder entrar com o processo, teria que ter uma recusa do INSS. Isso. Hoje a gente tem que procurar o INSS para recusar. E falando assim dos casos práticos no escritório, no início, várias pessoas conseguiram sim seu dinheiro de volta, né? E só que agora tá bem complicado. Porque além disso, as associações estão sumindo. Quando vão lá chegar o AR, mudou-se. Aí a gente vai, informa, né? A gente é intimado para informar o novo endereço. E a gente informa o novo endereço, mas nunca acham essas pessoas, os responsáveis. E aí complica, né? Porque você não consegue acionar outra parte para responder, né? Isso. Que situação. E quais cenários você projeta para a reforma da Previdência que o Congresso sinaliza já para o ano que vem? O que é que você acha que em 2026 deve entrar em pauta aí para ser votado? De certo modo, a idade mínima, que vai se tornar mais rígida, e também a mudança no cálculo previdenciário. Ou seja, mais uma vez minha esperança de aposentadoria vai ficando mais distante. E aí agora a gente entra dentro do direito de família, né? Saiu uma decisão de 3 de julho que o STJ admitiu o divórcio liminar, onde agiliza processos conflituosos. Aí eu queria saber quais são os pontos que você acha mais importante dessa decisão aí do STJ. Primeiro, o que é liminar? Liminar, né, é que é resolvido antes mesmo de adentrar ao mérito, antes de ter uma solução completa para o caso. Porque aí, no momento que eles colocaram o divórcio liminar, que foi aceito, informa que a pessoa hoje não precisa esperar até o fim do processo para conseguir o seu divórcio, né? Então, a questão de partilha, bens, guarda, tudo isso fica para o processo. Mas o casamento em si, a dissolução não é um jogo. Não vai para o jogo, não vai demorar, então ficou bem mais fácil. Então agora quando uma pessoa quer se divorciar, e aí no caso, mesmo que a outra pessoa não queira dar o divórcio como era antes, aí agora não tem mais isso. Não tem mais isso. É aceito. A pessoa que pediu já recebe. Aí no caso, deixa eu ver se eu entendi. Já que aconteceu isso no STJ, aí tudo que acontece no STJ pode ser utilizado em futuros processos? Fica como se fosse a jurisprudência. Então vai sim utilizar um espelho, né? Para os outros processos. Abre para todos continuar com o mesmo entendimento. E ter a mesma decisão. Espero, né, que tenha a mesma decisão, porque cada cabeça é um mundo, né? Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. E aí ainda sobre leis, hoje é lei até não querer mais aqui. Em 9 de junho, o STJ majorou pensão ao reconhecer o trabalho invisível da mãe, né? Que precedente isso cria? Mas aí eu também queria que você já explicasse o que é esse trabalho invisível. Certo. O trabalho invisível é quando a mãe está em casa se dedicando a seu filho, né? A casa em si. Então, aquilo atribui um valor econômico, podendo sim aumentar a pensão alimentícia. Entendi. Então, no caso de um divórcio, uma separação dos pais, a situação da mãe, agora, esse fato desse trabalho invisível, faz com que a pensão seja maior. Porque aí ela não passa somente... Porque antigamente tem essa ideia de que a pensão era exclusivamente para o filho. Aí agora, além do filho, essa atividade de ser mãe, esse trabalho invisível agora também pesa, é isso? Isso. E aí, ainda sobre leis, dentro do INSS, dentro da Previdência, dentro dos direitos,
Tivemos aí a Lei 15.108 de 2025, que é o menor sobre guarda no INSS, né? Eu queria saber os efeitos dessa lei e o que já aparece nas varas de família. Tem impacto positivo, principalmente na esfera do INSS, né? Nos benefícios, que consegue o benefício da pensão por morte. No caso, então, antes a gente tinha a questão da pensão, que era deixado naturalmente dos pais para o filho. Aí deixa eu ver se eu entender. Aí agora, quando esse menor é criado pelo avô, pelo tio, ou seja lá quem for, esse menor, caso o parente morra, esse menor fica com um benefício. E o menor tem que ter a guarda, né? Esse menor é criado, tem como comprovar, né? Que ele depende financeiramente desse parente, então a gente consegue sim pedir o benefício, Que seria uma pensão. uma pensão por morte. Entendi. E aí, como é que ficam os reajustes automáticos da pensão com o novo salário mínimo? Sempre que acontece o salário mínimo, no caso todo ano, né? Tem o reajuste. Sim. Então a pensão já tem o reajuste também. Ele acompanha. Continua recebendo Mas aí o mesmo valor. acontece, esse reajuste ele acontece já assim que o salário mínimo é aprovado depois ou é ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, assim que Entendi. aprova, que já tá, o pessoal já vai receber o salário mínimo, consequentemente o benefício também acompanha. Ah, entendi. Eu pensei que levava um tempo até chegar lá. Não. Ainda bem. E guarda compartilhada continua sendo a regra? Há resistências nessa prática que você tem visto? Sim, a regra é a guarda compartilhada, sendo que acontece que os pais que vivem em conflito geralmente se distanciam dessa realidade, né? Falando aqui na parte não do jurídico, mas sim como opinião própria de Sara. A gente não vai pegar uma criança e obrigar um pai a ficar com aquela criança, e nem vai obrigar uma criança a ficar com a mãe, né? Isso tem que ser um desejo do pai e da mãe de estar perto dos seus filhos. Eu acho que deve ser uma situação difícil para você, né? Difícil. Ver aí uma criança que, acho, a certo modo, não sei se em todos os casos, pode gerar até um sofrimento para a criança. De repente a criança vai ficar com alguém, um dos pais que talvez ele não queira. Às vezes, geralmente a criança é mais apegada à mãe, a maioria das vezes, né? Aí às vezes coloca-se para essa criança ficar com o pai, né? Eu acho que deve ser bem complicado e acho que até emotivo isso. Agora, nesse ponto de vista, assim, a criança em si necessita da presença do pai e da mãe. Então, sempre que vem um caso no escritório e é baseado na guarda compartilhada, eu converso com o pai, converso com a mãe e tento, assim, resolver de forma amigável. Sim, o pai tem direito à visitação, ao passeio, ao lazer, até porque a criança é espelho do pai e da mãe. Então, ele vai aprender com eles, né, no dia a dia, no cotidiano. Infelizmente, essa prática não acontece com todos, porque geralmente quando a maioria dos casais se separa, tem conflito, e quem sofre é a criança. Sempre quem vai sofrer é o menor. E aí agora nós temos algumas regulações importantes, né? Nós temos a regulação da IA, das redes sociais, que não sei se isso vai sair do papel, né? Aí eu queria saber, na sua opinião, você acha válido essas regras? Ou pelo que você tem visto aí das questões dos processos, a internet continua sendo a terra sem lei ainda? No momento, né, ainda continua sendo sem lei, mas eu espero que isso mude, até porque a IA tá em todos os lugares, né? Tudo, até mesmo o judiciário hoje tem mais agilidade através dela. E é. Isso. Mas é para fazer os processos tudo? Não é fazer processo. Quem faz o processo em si hoje é o advogado. Mas a gente tem o auxílio, sim, de uma pesquisa, de uma elaboração, tudo isso. Entendi. E no caso das redes sociais, né? A gente vê aí um aumento de denúncias, de tudo. Esses crimes feitos digitalmente, que às vezes é um texto que você manda para alguém, uma foto que, né, íntima que você manda ou vaza. Esses crimes dentro do universo da internet, eles conseguem ser punidos mesmo ou é uma situação
que sempre acaba abafando? Hoje já conseguimos sim identificar e punir os responsáveis por essas situações. Inclusive, essa semana eu estava em casa quando recebi a mensagem de uma colega de profissão, onde tinha um número se passando por mim, né, como advogada, atuante na cidade vizinha, que é Borborema, e mandando mensagem para clientes também, informando que tinha o processo, e tem o número do processo, eles conseguem o número do processo, tudo direitinho, as informações, um valor que não existe, que o valor da ação lá, que entrou em contato com a minha cliente, era um valor bem alto, pedindo para elas informações de uma conta bancária para um depósito. Ela não respondeu, né, porque eu sempre oriento a meus clientes. Quando eu for entrar em contato, é só pelo número de sempre. Sempre, eu nunca mudo esse telefone. E também gosto de falar de forma presencial. Então, eu marco reunião, chamo, venho até o escritório para mim poder falar, principalmente quando está envolvendo dinheiro. Quando é questão de alvará, eu sempre vou procurar a pessoa. Entendi. E eu vou logo lhe dizer uma coisa. Já caí num golpe desse. Pasmem, já. Acho que foi há uns anos atrás. Se passaram pela minha advogada, que até então, né, estava cuidando de um processo meu, e veio com a história que eu tinha um valor a receber. Só que para poder receber esse valor, eu tinha que pagar cartório. Eu não entendia. Aí ela mandou um Pix, esse fake mandou um Pix, pediu para eu pagar um valor, que não era muito alto. Fui lá e paguei. Daqui a pouco chega outra mensagem da mesma pessoa dizendo que eu tinha uma outra despesa e para poder liberar eu tinha que pagar. Fui lá e paguei. 2 vezes. 2 vezes. Só que quando o criminoso lá foi responder, tinha um erro de ortografia assim, gritante, que geralmente a advogada não iria cometer aquele erro. Aí eu achei estranho, fui falar com a minha advogada pelo Instagram. Você disse aquela assim, não, eu não. Eu depois acabei de cair num golpe. Até aí tudo bem. O que é que eu fiz? Entrei em contato com o banco para poder fazer o estorno desse Pix, acionar aquele sistema de estorno. O banco não quis fazer, disse que eu tinha que fazer primeiro um BO. Só que daqui que eu fizesse o BO, o ladrão já tinha levado o dinheiro todo, já tinha sacado. Tudo bem. Quando eu entro no aplicativo do banco, que foi o Banco Inter, inclusive não recomendo a ninguém, o banco simplesmente bloqueou o meu acesso à conta. Eu ligava, chamava eles no chat para resolver a situação. Eles não passavam informação se o Pix tinha saído. Porque como é que eu ia abrir uma contestação sem saber se o Pix saiu? Só que eu sou o louco dos prints, né? Na hora que apareceu, na hora que eu fui entrar, conta bloqueada, suspensa, aí eu já tirei um print do erro. Me proibiram de acessar minhas informações financeiras. Quando eu olho no meu e-mail, chega um e-mail do Banco Inter dizendo que minha conta ia ser encerrada. Eu falei, tá certo. Aí fiz o BO, botei na justiça e o banco terminou sendo condenado a devolver o valor. Eu não pedi indenização, não pedi nada, só queria o valor de volta. Né? Porque eles me proibiram de acessar as informações. Eu fiquei com medo de fazer Pix depois. Foi horrível. Então, assim, eu não vou nem dizer que é um absurdo cair no golpe, porque eu já caí. Realmente não é um absurdo, mas aí fica, né, aqui a orientação que sempre que você tiver um processo e precisar falar com sua advogada ou um advogado, procure o número dele, procure de forma presencial, não apenas na mensagem, porque tá tendo muito golpe nesse sentido. Volta e meia eu vejo os advogados avisando, né? Estão se passando por mim. Este número não é meu. É o que eu mais vejo. E agora chegou o momento doce. Morango do amor, eita. O que é que tem a ver morango do amor com direito? Eu vou explicar para vocês. Acontece que o termo morango do amor é uma marca registrada pela Pecim, acho que é Pecim, desde 2010 e agora viralizou, né, com aquele docinho que tá sendo uma delícia para quem come e para os dentistas. O que tá tendo quebra de faceta, de aparelho, de tudo. E aí eu queria saber o seguinte: por que que o fato
do termo Morango do Amor ser uma marca registrada, tá gerando agora tanto burburinho, né? Qual é a infração que as pessoas que usam esse termo cometem? A infração que comete é o uso indevido, né, comercial de marca registrada. Mas no caso, para um influenciador, para gente que comprou e posta, isso não tem problema não. Não. Só para a doceria. A doceria que utilizar o nome, né, a marca registrada em si, ela tem sim problemas futuros. Então é muita gente. Isso. Se essa empresa for processar todo mundo, vai ser o Brasil inteiro, porque esse boom que ainda tá acontecendo esses dias, eu vi até uns agora com uns enroladinhos dourado, de brigadeiro, não sei o que, tanta coisa. E, a certo modo, o lado bom do Morango do Amor é que muitos doceiros aí que achavam que ia fechar, saiu do sufoco, né? Porque foi muitas vendas. Além dos consultórios de odontologia também, que lucraram bastante. E aí, quais são os cuidados básicos que o empreendedor tem que ter antes de sair por aí usando qualquer marca, qualquer nome? Eles devem pesquisar no INPI, né, se a marca é registrada e, caso seja registrada, não utilizar, e também procurar um advogado de sua confiança para poder ver se realmente aquela marca está sendo registrada. Porque senão o problema vem, né? Vem. Eu imagino. E aí, já estamos chegando ao final da nossa entrevista, da nossa conversa. Eu queria saber, na sua opinião agora, ainda dentro do mundo dos advogados, qual é o perfil que um jovem advogado, né, precisa ter para poder atuar na sua área hoje, civil, previdenciária? Eu poderia falar aqui, né, o jovem tem que saber peticionar, mexer no PJE, falar bem. Tudo isso, na verdade, eu resumo com uma palavra: dedicação. Ele tem que se dedicar. Então, você que quer ser advogado, basta dedicação, estudo, atenção, que todas as outras ferramentas vêm. A comunicação. Vai chegar um momento que você vai saber se comunicar e trabalhar com excelência. Entendi. E se você tivesse durante 20 minutos o poder da caneta, qual seria a reforma que você aprovaria urgente na justiça? Seria uma reforma para diminuir, né, a quantidade dos processos, porque queira ou não, é uma exaustão, tanto para o advogado, quanto para o juiz, quanto para o cliente. Então, seria a reforma na morosidade judicial. Utilizando das ferramentas, mais investir, né, nas ferramentas de conciliação e mediação e acordos, né, de certo modo, transformar a justiça mais rápida, mais celere, mais prática. Também porque às vezes o processo não é algo tão grave, tem que entrar num processo e acaba tirando o foco, né, da justiça de alguns processos que merecem uma atenção muito maior. Os casos previdenciários de pessoas que estão em risco alimentar, risco de segurança. Aí você vai tratar, às vezes, vai pôr na justiça uma causa, às vezes, tão simples que poderia ser resolvido num acordo, uma conciliação, e isso acaba acumulando, e aí vai demorar aí muito os processos, né? Isso. E para fechar, quais os livros, podcast ou até perfis em rede social que você recomendaria para quem quer compreender melhor o direito civil? Do direito civil é o Manual do Direito Civil de Flávio Tartucci. É um livro muito bom para iniciante. E já um perfil na parte de previdenciário, eu indico o perfil do professor, né? E também procurador municipal, o Felipe Solano. Maravilha. Ele, além de ser professor de graduação, ele também faz o curso de imersão previdenciária. Então, a previdenciário do zero. Então, para quem quer aprender mesmo, né? Isso. E é isso. Eu já quero mais uma vez agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né? Muito obrigado por tirar esse tempinho, porque eu sei que vida de advogado é corrida, mas principalmente durante a semana, né, para vir gravar com a gente. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Assim como eu falei inicialmente, eu que agradeço o convite de vocês, de falar um pouco da minha vida, do direito em si, e espero que os ouvintes, o público gostem da nossa conversa.
Pode ter certeza que sim, principalmente quem tá de olho em se aposentar. E agora vamos nos despedir do pessoal, né? Pessoal, esse é o episódio 135. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!